também, a sabedoria faz isso. Ela faz a gente entender o tempo que a gente está vivendo e por que a gente está vivendo aquilo dentro daquele tempo, não, apóstolo? Oia! É isso aí mesmo. Temos que entender o tempo e para nós melhor entender o tempo, temos que entrar para dentro, cada um entre para dentro de si e veja as capacidades que ali estão. E justamente quanto mais difícil for o tempo para se viver, mais estará exigindo de nós desenvolvimento de capacidades. Nós temos um coração, e tudo que desce ao coração dá a saída para a vida. Coração é a parte do compromisso. Nós temos uma alma que é a nossa faculdade. Ligada a essa faculdade estão as emoções, os desejos, as vontades. Está, como se diz, a primavera da vida. Nós temos um entendimento, que é uma capacidade de busca de solução, inteligência, perspicácia, sabedoria. Nós também temos força, que precisamos às vezes usar a força. Então, de acordo com a situação, temos que saber qual a capacidade que vamos ter que estarmos exercitando. Então, a vida é bela e se torna bela não por causa dos tempos, mas por causa das capacidades. E a pessoa que desenvolve e usa bem as capacidades no tempo certo, nas circunstâncias, usando a capacidade certa, ela se supera, ela cresce, ela aprende, ela desenvolve, ela se sobressai, ela se torna uma vencedora. Então nós desejamos, às vezes, na nossa natureza adâmica, subdesenvolvida, nós queremos que todos os dias sejam sem problemas. Mas são os problemas que nos oportunizam a crescer. São as experiências, são os problemas que criam experiências. São as experiências que constroem esperança. Então, isso tudo é necessário. A própria Terra, dentro do sistema criacionista de Deus, tem 4 estações. E cada estação ela desenvolve a cultura própria. Por exemplo, cultura de verão não produz no inverno, cultura de inverno não produz no verão. Mas por que essas diferenças? Para um melhor aproveitamento, para um equilíbrio, para a conservação. Mortificar a carne, mortificar as vontades, para se ajustar à vontade de Deus. E isso a gente chama de experiência, né? Mas não sei se o nome é experiência, mas é um tempo, é um momento que a gente tem com Jesus e aceita Ele como Senhor e Salvador, reconhece Ele como Senhor e Salvador, e a partir disso a pessoa começa... Porque todo mundo pensa assim, ó, se eu for para Jesus, eu tenho que parar de fazer isso, aquilo e aquele outro. Essa é a primeira pensamento que vem na mente daqueles que não conhecem a Jesus, né? Então, a minha perspectiva para 2023 é ser mais feliz. Não é ter que parar alguma coisa que eu gosto muito para poder estar com esse Jesus. O que faz melhor é fazer coisas melhores. Eu aprendi cedo na vida, se eu compartilhar minhas experiências, eu demorei, mas o que eu descobri que era bom, proveitoso, eu dava continuidade. Eu aprendi cedo na vida, até mesmo as visitas ou a lugares que eu ia, eu avaliava depois na volta. Valeu a pena? Me fez melhor? Que proveito teve? E eu já dava uma nota. Não, essa
essa situação não vai se repetir comigo. Eu não vou mais gastar o meu dinheiro nisso, que me vendeu uma imagem e me entregou outro produto. Eu fui para ser feliz e voltei precisando ter que curar ressacas. É isso aí, meu querido, minha querida. Está dentro de você a lâmpada de Deus. O espírito do homem, do ser humano, é a lâmpada de Deus que ilumina todas as áreas do ser. E o que isso significa? Essa lâmpada é ligada à sua consciência. Na sua consciência está o senso de valores, de verdades. Eu, seguido, sou enganado, mas não sou enganado duas vezes pela mesma pessoa. Vou contar um testemunho, então, um contraponto. Então, eu converti com 18 anos. Então, quando tu tem 18 anos e assim, a gente era muito puro, sabe, pastor? Muito puro. Então, quando eu conheci Jesus, para mim, meu Deus, meu mundo acabou, aquele mundo que eu vivia. Então, eu queria muito de Deus, eu queria Jesus no meu coração, eu queria que todo mundo fosse crente. E aí eu cheguei para minha mãe e disse assim, ó mãe, a partir de hoje, eu vou ter outra religião. Arrumou briga. Eu não sei quanto tempo ela ficou sem falar comigo. Porque, na verdade, eu estava afrontando a fé geracional, né, pastor? Eu estava afrontando a fé geracional. Ela disse, tu tá louca? E disse muitas coisas para mim. E ali foi um ponto, assim, de divergência que a gente demorou um bom tempo. Então, eu comecei tudo errado. Tudo errado. Aí eu precisei de muito tempo para ser testemunho em casa. Porque também eu era infantil, né? Eu tinha uma cabeça de adolescente ainda. Então a minha mãe olhava para mim, mas o que tu melhorou? Tu não melhorou nada, tu só piorou depois que tu foi para essa igreja. Tu não fica em casa, tu larga as coisas aqui, tu não cuida do teu quarto, tu só vive dentro da igreja. Eu só queria viver orando, só orando. Né? Então, também tem esse outro lado, né, pastor? Depende muito da idade que a pessoa aceitou Cristo como Senhor e tem esse equilíbrio, né? Não, depende de quem está ensinando. Também tem isso, né? Tá, porque no começo, quando uma pessoa se converte, aquele que levou a conversão, quer que aquela pessoa se torne bem crente, bem fervorosa, bem firme, bem até fanática. E olha, vou dizer uma coisa muito prática para todos. Não se discute religião, se vive as convicções que se tem. Viva a sua convicção sem ofender a convicção dos outros. O resultado da sua convicção na sua vida vai fazer com que o outro, que não teve a convicção dele ofendida, vai ver em você, vai se chegar a você, vai querer ter o que você também tem. Mas se você logo condena ela porque está na idolatria, porque ainda faz isso, faz aquilo, mesmo que você tenha vida nova, tenha resultados maravilhosos, você não tem crédito, porque você ofendeu a fé do outro. Precisamos sermos sábios, respeitando as convicções. Porque discutir convicção não aviltar fé de alguém não faz alguém mudar. A falsa religiosidade, ela está muito ligada ou trabalha muito o que os outros vão pensar. Esse é um problema sério. Mas eu pergunto, vamos desmascarar a vergonha. Tá? O que os outros vão pensar? Se eu posso comprar um carro zero, o que as pessoas vão pensar? Ah, não, eles vão achar que eu estou soberbo, que eu estou esnobando, tá? Que eu estou ostentando. Se eu tenho condições de comprar um carro zero
Eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam? Vamos colocar as coisas em cada área. Então, assim como às vezes a gente, quando é para o lado do bem, a gente esquece o que os outros pensam. Pelo contrário, a gente cria razão até para fazer umas críticas, para replicar esses comentários de medíocres. Mas, e quando a coisa acontece do lado negativo? O que vão pensar? Tá? O que vão pensar se aquele casal se separou e agora voltaram? Eu não vou voltar, por que vão pensar? Olha, eu vou dar uma chamada de atenção nas pessoas almáticas, que na hora do problema se deixam levar por emoções negativas. Quando o problema é conjugal, e isso acontece muito na questão das mulheres, que o marido o traiu, ela bota o marido, desculpe a expressão, abaixo do rabo do cachorro e bota no ventilador para todo mundo ficar sabendo. E poucos dias depois ela está correndo atrás. Primeiro, respeite o pensamento dos outros e respeite sua consciência. Cada um vai dar conta de si. Não é errado se levantar aonde caiu, reconhecer o que errou. É bíblico. Errado é se meter na vida dos outros. Errado é deixar os pensamentos dos outros interferir em decisões que teremos que tomar. Se você está precisando se completar, siga a instrução divina. Procure alguém de nível capaz, que corresponda, que esteja a seu nível. Por isso, a própria palavra diz, e Deus fez uma auxiliadora idônea, capaz, a nível. Isso o homem precisa ter essa, e não só olhar a estética. Olhe para a sua futura companheira, a futura mãe de seus filhos. Olhe em termos de capacidade e de cumplicidade para o propósito que você tem com a vida, com o chamado que você tem, com o vocacionado que você tem. Precisa de alguém que lhe auxilie, que lhe ampare, que lhe motive, que lhe levante, que lhe fortaleça, que até seja, às vezes, mãe para você. Porque quando casa, abandona pai e mãe. Certo? Assim como o homem precisa de ter esse complemento, a mulher também. Também não vai se desvalorizar, se desqualificar e se unir a alguém que para nada serve. Eu acho que está faltando senso de avaliação quando pensam em construir uma família. O mundo hoje mostra só o lado do prazer e não o lado das responsabilidades, o lado das verdades, o lado da realidade que a vida oferece. A vida oferece dias bons
e dias difíceis. A vida, você pode construir muito conforto, mas para construir conforto, terá que estar disposto a administrar bem os desconfortos. E foi o primeiro homicídio que a Bíblia relata, né? Onde Deus, inclusive, chega para Caim e diz: olha, o pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Né? E o que aconteceu? Ele não dominou, ele se vingou, ele matou por ciúme. Então, e a gente vê nos dias de hoje isso acontecer também, entre irmãos, entre casais, entre chefe e liderado, dono de empresa que mandou alguém embora, aquela pessoa se arde, vem e mata. Isso é uma realidade, né, pastor? Exato. Mas observemos aí o primeiro homicídio na humanidade. Caim e Abel. Deus não trata ninguém ou não pune ninguém sem advertir, sem mostrar. Mas olha o comportamento. Diz que passados os dias, Caim e Abel foram oferecer a Deus um sacrifício. E o sacrifício que Abel ofereceu foi aceito. E o que Caim ofereceu, não, ele viu que não foi aceito. E aí Deus disse: Caim, se tu procederas bem, é certo que seria aceito. Intenção de coração. Exatamente. Deus já falou: Caim, tu não procedeu bem. A tua intenção é outra. Mas agora, a partir de agora, o pecado vai estar sempre diante de ti, vai te rodear. Caim, cumpre a ti dominar o pecado. Mas antes de Deus vir ao encontro de Caim, Deus viu o semblante de Caim ter caído, decaído. O que é um semblante decaído? Primeira manifestação que uma mulher está com ciúme do marido, ela é aqueles burrinhos que ela faz. Ou vice-versa, tá? Claro. Deixam decair o semblante, manifestam uma tristeza, ficam calados, ficam emburrados. Acontece dos dois lados, mas tem um lado que é um pouquinho mais, tá? Isso é normal, tá? Porque ciúme é coisa de alma, não é coisa de entendimento. É de alma, é de sentimento. É um desejo, e desejo é coisa de alma também. É um desejo de dominar, de ter exclusividade. Então, e aí nós vemos no que termina quando não domina. Como é que terminou? A primeira manifestação de ciúme. Morte. Então, e Paulo fala dessas coisas com muita clareza. Eu espero estar falando para cristão e para quem respeita princípios de Deus. Porque o pecado, o ciúme é um pecado, quando ele domina. Todos nós temos uma dose de ciúme. O que é? Um zelo, um cuidado, tá? Como é que se diz? Um cuidado porque algo lhe pertence, algo faz parte, ele é, como é que se diz? Pertencente. Então, quando as coisas estão indo fora, um pai, quando vê que está perdendo o seu filho, também tem ciúme. Quando o cônjuge está deixando de dar atenção, por alguma coisa está trocando. E o pior é que a maneira de resolver essas situações, esses comportamentos da natureza humana, chamado obras da carne, a maneira que querem resolver sempre termina mal. A banalidade, pastor, dos relacionamentos, ela tá tão grande que quando casa, o pensamento já é assim, ó, se não der certo,
automaticamente desliga, né? Então, esses dias eu ouvi o relato de uma pessoa que trabalha, né, nessa área de eventos, e ela estava me contando que num outro estado, aqui, até nem sei se isso já chegou no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, não há legalização de maneira nenhuma, né? Oficialmente nada acontece. E isso começou, essa moda, com os famosos. Os famosos que começam a estabelecer algumas normas, né? Então, nem pastor, nem padre, nem qualquer outro cargo ministerial, né? Assim, ó, ninguém mais hoje naquela região, naquele estado, oficializa casamento. Quem oficializa o casamento é um mestre de cerimônia, ou é no local onde eles contrataram para fazer a festa. Ali eles fazem, então, a pessoa que é responsável pela coordenação, ela que realiza o casamento. Ela pega a história de um, pega a história de outro, e depois, no final, ela só diz, já que eles se aceitaram, então, estão casados. Quer dizer, não há uma legalização jurídica, e também não há uma legalização espiritual. Quer dizer, se acabar, acabou. Outro dia eu falava com uma pessoa, amiga minha, que ela me dizia que ela gastou 100 mil reais no casamento dela, né? E eu disse, isso já há algum tempo atrás. E em um ano ela estava gastando mais não sei quanto no divórcio dela. Então a gente está rindo, mas é um assunto tão sério, porque hoje nós estamos colhendo dessa leviandade, vamos dizer assim, de relacionamento, quando a pessoa cai em si e ela encontra Jesus como Senhor e Salvador, e ela começa a estudar a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a trazer consciência daquilo que ela precisa restaurar, daquilo que ela precisa acertar. E aí esse seria o nosso próximo assunto, pastor, né? Essa questão. Então, a pessoa, ela teve um encontro com Cristo e ela vem para a igreja. Então, a gente sabe que existem muitas igrejas que nem membram uma pessoa se ela não for casada legalmente, né? Então, mas isso aí a gente já sabe, é religião, a gente precisa... O próprio Jesus diz que as pessoas precisam vir como elas estão. Minha crise foi terrível. Eu, com 16 anos de idade, eu estava morrendo. Eu não dormia. Eu estava morrendo de medo da morte. Porque eu tinha ouvido um sermão de um padre sobre o juízo final. E aquele sermão falou ao meu espírito. E eu, ali onde eu estava, eu tentei me preparar para o juízo final. Consertar as coisas erradas que eu já tinha feito. Eu me confessava, eu me comungava, eu me dedicava mais aos rituais e nada mudava. Mas o dia que me convidaram para uma festa de Natal numa igreja evangélica, a presença de Jesus ali criou em mim uma fé. Porque eu me deparei com a verdade, com a realidade. A presença de Jesus ali era real, pois me quebrantava. Eu até então, eu só chorava de raiva por não poder acabar com o meu opositor. Mas quando ouvi a palavra de Deus, senti a presença do Espírito Santo, as minhas entranhas se moveram. As minhas lágrimas vinham com facilidade. Aí eu me encontrei com o Cristo ressurreto. Muitos dizem que são de Cristo, mas Jesus não está na cruz. Jesus não é um amuleto que a gente carregue e de vez em quando dê um beijinho nele. Não! Ele morreu, ressuscitou e prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E é no relacionamento com esse Cristo ressurreto,
é que nós desenvolvemos uma fé que materializa resultados. Nesse relacionamento com Jesus, eu desenvolvi a minha fé, que aí alavancou o meu futuro, meu preparo para o futuro. Nesse relacionamento com Jesus, eu lá de boia fria, peão de lavoura, cheguei onde cheguei. Então, a fé materializa resultados quando a fé é no objeto certo, no Deus verdadeiro, no Cristo ressuscitado, no Espírito Santo, que é um mestre, que é um professor, que é um ajudador, que é um intercessor, que é aquele que nos convence, é aquele que fala e trabalha na individualidade. Eu sei que muitos querem desenvolver uma fé apenas para interesses pessoais. Primeiro, desenvolva a sua fé para um relacionamento pessoal com aquele que tem o poder nos céus e na terra. Resolva esse relacionamento pessoal com aquele com quem um dia nós teremos que prestar contas.